Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Aqui é a professora Yara e hoje eu vim aqui para que a gente dê um pontapé inicial, né, nos conteúdos que foram passados para vocês nas atividades que vocês receberam em casa, tá? Então hoje eu vim falar rapidão com vocês para saber como é que estão as coisas aí, se existem algumas dúvidas, tá? Qualquer coisa vocês podem entrar em contato pelo grupo e podem estar perguntando para mim, que eu estarei à disposição, ok? Então, eu espero que esteja todo mundo bem, se cuidando direitinho, em casa, estudando bastante, tá? Para que nós possamos voltar com tudo quando tudo isso passar. E logo, logo, com fé em Deus, a gente vai estar de volta, podendo ter a rotina. Eu sei que vocês estão morrendo de saudade da escola, né? E para que a gente possa tá aprendendo muito mais. Mas, por enquanto, é por aqui mesmo, e eu vou fazer aí o melhor que eu puder, vocês daí também façam o melhor que vocês puderem, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre o conteúdo de vocês de geografia, tá? O primeiro conteúdo que foi passado aí nas atividades é o conteúdo que fala sobre os diferentes lugares, sobre as paisagens. Aí eu pergunto para vocês, as paisagens, elas são imutáveis? Elas nunca mudam? A gente sabe que não, né? Com o decorrer do tempo, as paisagens, elas vão tendo várias mudanças. A gente tira, por exemplo, aqui mesmo, a nossa cidade. A nossa cidade, ela nem sempre foi do jeito que ela é. E ela não vai permanecer dessa forma. Com o passar dos anos, as coisas vão mudando, a paisagem vai mudando, tudo vai mudando. E o seu bairro? Seu bairro continua como era? Então, esse é o momento de vocês perguntarem para os pais, para os avós, para a sua família. Já que está em casa, né? Tem bastante tempo livre, bater um papo também é legal. Então, perguntem para eles como que era antigamente a cidade, como que era o bairro antigamente, a sua casa, como que era. Vai ser bem interessante e vai ajudar bastante no nosso conteúdo, tá? Então, as paisagens, elas não permanecem da mesma maneira e há mudanças, não só nas paisagens, nas cidades, mas eu falo de forma geral, também na natureza, né, que acontece de forma natural. Nem sempre as coisas foram do jeito que são hoje, as montanhas, as florestas, os vários lugares que temos aí em todo o nosso planeta. Então essas mudanças, elas acontecem sempre. E hoje, tá, de uma forma, ontem era de outra, amanhã já será de outra, tá certo? Então, existem dois tipos de elementos. Existem os elementos naturais, que são aqueles elementos da natureza propriamente dito. Eu posso trazer como exemplo as montanhas, tá? Eu posso trazer como exemplo os rios, os riachos, tá? As florestas. São elementos naturais, são elementos que não têm interferência, ou pelo menos quase nenhuma interferência do homem. Então, esses são os chamados elementos naturais. Os oceanos também, eles já estavam aí. Então, a natureza agindo por conta própria. E eu tenho também os chamados elementos humanos, ou também chamados de elemento cultural. Os elementos humanos ou elementos culturais, eles são aqueles que têm a ação do homem, que são feitos por nós, né? São esses elementos que a gente vê muito no nosso dia a dia, como as ruas da cidade que a gente mora, tá? Os edifícios, a nossa casa, a escola que a gente estuda. Todos esses elementos teve a ação do homem. Foi preciso que nós construíssemos para que eles existissem, tá bem? E aí entra os dois tipos de paisagens que a gente trabalha no livro didático. A gente tem a paisagem natural, como eu falei para vocês, é a natureza agindo, sem nenhuma ou quase nada de interferência do homem. Então eu tenho, por exemplo, a floresta. Se a gente for pegar a floresta não tem quase nenhuma interferência, pelo menos boa parte dela. Então, se eu pegar uma floresta aí nesses interiores, que dificilmente as pessoas vão, que tá lá, né? Tá lá por sua conta e risco. Essa floresta, ela tá sem muita interferência ou nenhuma interferência do homem. Então, essa floresta, eu posso chamar ela de paisagem natural, tá bom? Além das florestas, a gente pode ter como paisagem natural, como eu já falei para vocês, os oceanos, essas regiões polares,
porque o homem não vai, né? Alguns lugares do planeta só tem a presença do homem para pesquisa. Essas paisagens naturais, elas não têm a nossa interferência, ou pelo menos quase nada. Aí também temos as paisagens que a gente chama de paisagens humanizadas ou culturais, como está aí no livro didático de vocês. Essa já é um predomínio da nossa ação, da ação do homem. Ou seja, as pessoas tiveram que construir. O que as pessoas tiveram que construir, hein, pessoal? A nossa cidade, ela foi construída pela natureza ou por nós? Então, teve a presença das pessoas. Então, sem as pessoas, a cidade não existiria. Então, a cidade foi construída pelas pessoas. Essas áreas industriais, né, que as indústrias estão fabricando, também é a ação do homem. As áreas agrícolas, professora, mas não é na roça? Não é na natureza? É na roça, mas quem que tá mexendo? Quem que fez a interferência? Não foi o homem? Não foi plantações feitas pelo homem para cultivar, para vender, para comercializar? Então, esse tipo de paisagem é o que a gente chama de paisagem humanizada ou cultural. Então, vamos lá. 2 tipos de paisagem. A paisagem humanizada e a paisagem que a gente chama de paisagem natural, tá bom? E essas paisagens, existem os elementos naturais, que obviamente são as paisagens naturais, e existem os elementos humanos ou culturais, que aí pertencem às paisagens humanizadas ou culturais, tudo bem? Então perguntem aí para os pais de vocês, perguntem para a família, como que era antes? Como que era o teu bairro? Como que era a tua casa? Como que era a cidade? Procurem pesquisar, tá bom? Depois vocês contem pra mim, respondam as atividades direitinho. Depois eu vou trazer mais informações para vocês sobre os outros conteúdos que eu abordei nessas atividades que foram passadas para casa, tá bom? Eu peço que vocês estudem direitinho, leiam o conteúdo do livro, tá bom? Esse conteúdo tá na unidade 1. Leiam direitinho, peça ajuda dos seus pais, se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, eu estarei à disposição de vocês. E aí, eu vou também disponibilizar algumas videoaulas, tá? Vou trazer para vocês essas videoaulas falando a respeito da paisagem, falando como que é essa mudança, trazendo aí de um jeito bem gostoso, bem divertido, bem animado. Então, assistam o vídeo, tá? Os vídeos, aliás, porque é mais de um. Leia direitinho o conteúdo no livro. Pergunta à prof aqui, tá? Qualquer dúvida que eu tô à disposição. Um abraço para vocês. Depois eu volto trazendo mais coisas legais, mais conteúdo, para que a gente não pare de jeito nenhum, tá bom? Vamos estudar direitinho, vamos aprender muito juntos, tá? Qualquer coisa é só acionar. Boa tarde para vocês e até a próxima.